A maioria de nós já ouvimos falar da crença de um lago de fogo com enxofre que queima e que tem demônios e que o diabo ele é vermelho e tem rabo compridos e tem chifres e ali é o seu lugar de morada, o lago de fogo, o inferno de fogo, como alguns preferem. E ele atormenta todos os que vão para lá, para esse lugar. Bem, isso é coisa da mitologia grega, coisa da imaginação, e que foi influenciado pela obra do poeta italiano Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia. É uma obra de 3 volumes, onde ele falava sobre o paraíso, o purgatório e o inferno de fogo. Influenciado pela Igreja Católica, então introduziu a imagem do diabo em seu lugar de morada como sendo desta forma, e desde lá de 1300 ela tem permanecido até os dias de hoje. Bem, mas nós queremos saber o que a Bíblia Sagrada ela diz a respeito do assunto. O que é o tormento eterno? É digno de nota que a palavra tormento eterno ela aparece mais de 20 vezes nas escrituras gregas cristãs e ela transmite a ideia de algo que é testado pela pedra de toque. Bem, mas o que é algo testado pela pedra de toque? Existe um tipo de pedra, o jaspe negro, que ele é utilizado para se verificar a pureza do ouro. Pega então-se o metal, passa-se sobre esta pedra e ela vai deixar uma marca. Coloca-se o ácido clorídrico sobre esta marca. O ácido ele vai reagir sobre o cobre, que é uma liga do ouro. Através dessa reação, então, nós podemos descobrir qual é a qualidade do ouro, se ele é de boa ou de má qualidade, se ele vai ser aprovado ou então reprovado. Nós podemos dizer que, de forma simbólica e espiritual, os verdadeiros cristãos ele têm uma pedra de toque, é a Bíblia Sagrada. E tudo aquilo que nós fazemos, no nosso modo de agir, pensar e falar, nós podemos então sermos provados por esta pedra de toque. Nós podemos ser achados aprovados ou então reprovados. Mas existe uma outra derivação, uma outra flexão dessa palavra basanizo, que indica algo que está encarcerado, aprisionado, em cárcere. Então, agora nós queremos saber o que é esse tormento eterno quando ele está relacionado com o lago de fogo. Visto que essa palavra lago de fogo ela só ocorre aqui no livro de Revelação, Apocalipse, no 20:14, primeiramente nós vamos verificar o que significa isso, lago de fogo aqui em Revelação 20:14. Diz assim: E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Este significa a segunda morte, o lago de fogo. Bem, então o lago de fogo nada mais é do que a segunda morte, ou seja, uma morte sem reversão, uma morte da qual não há ressurreição, significa a destruição eterna. Agora, esse lago ele é simbólico, e como nós podemos dizer que é assim? O versículo disse que a morte e o Hades é uma palavra grega, significa sepultura, foram lançados no lago de fogo. Ora, a morte, ela não tem nenhum sentimento, é algo abstrato, assim como o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a fé, a brandura e o autodomínio, que são coisas abstratas também. E a sepultura também é algo abstrato e não pode ser queimado, é algo que não pode ser punido, e eles foram lançados mesmo assim. O que significa isso? Significa que a morte, ela vai deixar, a morte adâmica, ela vai deixar de ter algo sobre a raça humana. Ela vai deixar de agir sobre a raça humana, assim como a sepultura. E também aqui não pode se referir a um tormento eterno, porque a Bíblia diz de forma enfática no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, que os mortos não estão conscientes de absolutamente nada. Bem, mas nós podemos aprender um pouquinho mais quando a gente abre aqui em Revelação 20:10, um pouquinho acima, que diz que e o diabo que os desencaminhava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o século. Ora, a crença popular disse que o diabo ele atormenta todos os que vão para lá, no lago de fogo. Mas aqui disse que ele foi lançado como algo punitivo. Lá não é o seu lugar de morada. E se lá fosse o seu lugar de morada, a fera e o falso profeta tinham então
violado a sua residência, porque aqui diz que eles já estavam lá no lago de fogo. Mas, na verdade, eles estavam na destruição eterna, para onde eles foram, para a segunda morte, o lago de fogo. E o final do parágrafo do versículo diz: e serão atormentados dia e noite para todo o céu. Bem, se nós lembrarmos de que a palavra basanizo, ela significa estar em cárcere, estar aprisionado, então nós podemos dizer que o diabo, quanto a fera e o falso profeta, estão aprisionados. Aonde? Na destruição eterna, na segunda morte, da qual eles não têm como sair de lá. Eles foram mandados para lá, foram lançados lá e não tem como mais sair desse lugar. Bem, mas é só ele, o diabo, a fera e o falso profeta que vão para lá? Não, aqui ao lado, Revelação 21:8, mas diz assim: quanto aos covardes, os que não têm fé, os que são repugnantes na sua sujeira, os assassinos, os fornicadores, os que praticam o espiritismo, os idólatras, os mentirosos terão a sua parte, o seu quinhão, no lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Então todos esses sofrerão o tormento eterno. Isto é, foram aprisionados, serão aprisionados. Foram testados pela pedra de toque, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e foram achados reprovados. Então foram lançados no lago de fogo, isto é, na segunda morte, na destruição eterna, e permanecerão ali para todo sempre. Mas nós, da nossa parte, serviremos a Jeová, agora, no milênio, novo mundo, além, por toda a eternidade.